A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante como a humanidade ela reage aos fatos, aos acontecimentos. Quando nós estamos passando por momentos de crises, por momentos difíceis, a humanidade dá a entender que vai se humilhar diante do Senhor Deus. Nós vemos as pessoas clamando, nós vemos as pessoas pedindo ajuda, pedindo oração, buscando estudar as Escrituras, mas tão logo aquele momento difícil passa, as pessoas voltam para a sua vida natural, a sua rotina, e se esquecem de Deus, se esquecem da sua palavra. O Senhor Jesus, certa vez, ele repreendeu alguns dos seus discípulos por causa da incredulidade, porque este comportamento, o comportamento daqueles que, mediante uma crise, buscam a Deus, mas tão logo essa crise passe, amenize, abandonam o Senhor, se voltam para o mundo, para as suas vidas cotidianas, é um exemplo claro de um comportamento de alguém que é incrédulo. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e versículo de número 25, ele disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha, irmãos, os estudiosos dizem que entre 25 e 30% de toda a Bíblia é profecia. E estas profecias, em sua grande maioria, já se cumpriram. E nos nossos dias, no nosso tempo, nós estamos vendo o cumprimento de inúmeras profecias de forma simultânea, ou seja, todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, mesmo estas profecias se cumprindo aos nossos olhos, mesmo a humanidade vendo essas profecias acontecendo, se cumprindo, ainda assim existe um comportamento de incredulidade. Ainda assim, os templos estão se esvaziando, ainda assim, o número de pessoas que se declaram ateus está aumentando, e eu chamo a sua atenção para o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, aonde Jesus fala de uma quantidade enorme de profecias que iriam se cumprir quase que de forma simultânea nos últimos tempos. E uma delas, de forma específica, está em Mateus 24, versículo número 6, quando a palavra de Deus diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis de guerra, está falando da propaganda, está falando do noticiário a respeito das guerras. E nos dias de Jesus, este noticiário ele era muito limitado, né? Era algo ali quase que boca a boca, uma pessoa falando para outra, no máximo uma carta, um pergaminho. Mas nos nossos dias, com o desenvolvimento da tecnologia, nós estamos acompanhando de forma simultânea, em tempo real, as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e as guerras que estão sendo preparadas para acontecer. Nós estamos vendo aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós estamos vendo a guerra de Israel contra o Hamas, a Coreia do Norte ainda está em guerra com a Coreia do Sul, e várias ameaças da Coreia do Norte de destruir a Coreia do Sul. Estamos acompanhando também o desenvolvimento nuclear do Irã, o Irã prometendo que quando tiver uma bomba atômica vai varrer Israel do mapa. Agora estamos ouvindo também falar de um motim, de um movimento que começa a acontecer nos Estados Unidos. O estado do Texas
está se rebelando contra o governo federal dos Estados Unidos. Também temos notícia esta semana de um grande exercício militar da OTAN, que é a Aliança do Atlântico Norte, reunindo cerca de 90 mil soldados, vários equipamentos militares de última geração, para fazer um exercício, para se preparar para uma possível guerra contra a Rússia. Também foi noticiado que os Estados Unidos vai transferir várias bombas atômicas para a Inglaterra, tudo isso visando fazer frente à Rússia. E também nós ficamos sabendo pelos noticiários que o governo da Alemanha preparou um documento dizendo que o país deve se organizar porque nos próximos 2 anos poderá haver uma guerra muito grande a nível mundial, envolvendo principalmente a Rússia. É interessante que tudo isso está acontecendo de forma simultânea, o esfriamento da fé, as igrejas esvaziando, a iniquidade se multiplicando, Israel voltou a ser nação há pouco mais de 70 anos atrás. Tudo isso está acontecendo de forma simultânea e mesmo assim as pessoas continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. As bactérias se desenvolvendo, os vírus, as doenças, as pestes, as moléstias, os terremotos que estão acontecendo em vários lugares, tudo isso acontecendo de forma simultânea. É necessário que nós venhamos a raciocinar, é necessário que nós venhamos a analisar e entender que tudo isto são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que após esta volta de Jesus para arrebatar, para buscar a sua igreja, o mundo enfrentará o seu momento mais caótico, quando o homem do pecado, quando o anticristo, que vamos dizer assim, é uma ferramenta nas mãos do próprio Satanás, vai aparecer no cenário mundial, propor um pacto de paz e vai governar o mundo por 7 anos, com auxílio direto das trevas de Satanás e também do falso profeta. Então, nós precisamos ter consciência que Jesus está voltando e que nós devemos nos preparar para se encontrar com o Senhor, para não enfrentar este momento tenebroso que a humanidade vai enfrentar e principalmente para estar para sempre com o Senhor. Estar para sempre com o Senhor é muito mais importante do que se livrar da ira vindoura. Estar para sempre com o Senhor deve ser aquilo que nos move, deve ser aquilo que nos impulsiona a buscar a sua santa e maravilhosa presença. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.